Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estimo que sim. Eu sou a professora Tatiana das Mercês e esta é uma aula muito especial. O título da aula é Gênero Textual Poema. E os conteúdos que iremos estudar serão diferença entre poesia e poema, principais características do poema e estudaremos alguns conceitos, como verso, métrica, estrofe e rima. No estudo da literatura, é muito comum confundir alguns conceitos. E um desses conceitos é poesia e poema. Você sabia que poesia é uma coisa e poema é outra? Poesia é um conceito bem amplo. Trata-se de uma arte que vai muito além de escrever, de falar, de se expressar por meio da escrita, da fala. É uma arte subjetiva que você se expressa por vários modos, seja por desenho, pela fotografia, pela dança, pela música, ou seja, você pode se expressar por diversas linguagens. Enquanto que o poema é um tipo de poesia, ou seja, ele é um gênero textual, Ele trata-se de uma expressão artística, mas ele trata-se de um gênero textual, ou seja, ele tem características específicas, peculiares, tá bom? E nesse sentido, nessa aula eu vou apresentar para vocês algumas características do poema, tá bom? Enquanto gênero textual literário. E a característica principal, assim, que você olha para um poema e já identifica que é um poema de cara, é o quê? É o seu visual, não é verdade? De cara, quando você pega um texto e você percebe é um poema, é pelo seu visual, pela organização do texto em versos e em estrofes. Veja na sua tela um poema. Veja, de cara, a gente já consegue perceber que esse poema é dividido em 6 estrofes. Cada estrofe é dividida em 4 versos. A gente fala que essas estrofes são quadras ou quartetos. Por que isso? Exatamente porque são 4 versos. Então a gente vai chamar essas estrofes de quartetos ou de quadras porque elas possuem 4 versos. Então veja a organização do poema, dividido em versos. O que é versos? Versos são as linhas dos poemas. E as estrofes são esses conjuntos de versos, que são divididos em blocos, tá bom? Então, 6 estrofes e cada estrofe possui 4 versos. Vamos ler o poema que está na sua tela? Leia comigo. Um negro levado de gorro vermelho, cachimbo na boca, que nunca tem medo. Se tem um pé só, não faz diferença. Ele é bem ligeiro, mais que você pensa. Vivendo na mata, engana todos, em tudo acha graça, roubando cachaça. Azeda o leite, espanta o cavalo, protege as plantas, não gosta de pasto. Vem bem de repente, enreda em moinhos, para ser o seu mestre, segura o gorrinhos. Eu tenho vontade de ser um saci, viver pela mata morrendo de rir. Atenção, esse poema, cujo título é Saci, ele foi produzido por uma professora da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. O nome dela é professora Maria Amélia Dalvi, que estuda literatura infanto-juvenil. E a gente percebe, ao ler o poema, além dos versos, das estrofes em quadras, outras características comuns, específicas de um poema. Uma delas é a métrica poética. Quando a gente vê, a gente percebe que o poema tem um ritmo. Esse ritmo é um recurso que a autora se utiliza da métrica, da metrificação poética. O que é isso? É a contagem das sílabas poéticas. Como que a gente faz a contagem das sílabas poéticas? É diferente daquela contagem das sílabas lá da aula da gramática, tá?
possui duas regrinhas básicas que é bem diferente daquela separação de sílabas que a gente aprende lá naquelas aulas de gramática de separação de sílabas. Vou colocar aí na tela para vocês duas regrinhas básicas de metrificação poética. A primeira é: a contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica da última palavra do verso. E a segunda regrinha é: não se separam os dígrafos na contagem das sílabas poéticas. Por isso que a gente não vai separar o R, né, quando tem dois R. Nós não vamos separar quando tem dois S's, né, palavrinhas com os dois S's, tá bom? Obedecendo às regrinhas da metrificação poética, eu coloquei na tela para vocês a primeira estrofe. E eu fiz a separação, a contagem das sílabas poéticas. E ficou assim: um negro levado, de gorro vermelho, cachimbo na boca, que nunca tem medo. Veja que a contagem da sílaba poética no primeiro verso vai até a sílaba vá da palavra levado. Vai até a sílaba me da palavra vermelho. Vai até a sílaba bo da palavra boca no terceiro verso. E no último verso, vai até o me da palavra medo. Ou seja, vai até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Tá bom? Então, você vê que 1, 2, 3, 4, 5. Então, um negro levado, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vê que tem um ritmo o poema. E é um ritmo, esses versos são pentassílabos. Professora, que é verso pentassílabo? Pentassílabo vem de 5 sílabas. Tá? Um negro levado, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentassílabos. Os versos têm nomes. Esses nomes são de acordo com a contagem das sílabas tônicas. Tá? Neste caso, como tem 5 sílabas poéticas, né? De acordo com as sílabas poéticas, melhor dizendo. Como tem 5 sílabas poéticas, a gente vai chamar esses versos de versos pentassílabos. Tá bom? Há outro recurso que garante, tá, o ritmo do poema. Não só o ritmo, mas a sonoridade e a musicalidade do poema. Adivinha? Adivinha qual é? É a rima. Nesse poema, se a gente for analisar, nós vamos ver que a professora Maria Amélia Davi, né, a autora do poema, ela faz rima entre vogais, né, vogais tônicas. E veja aí na sua tela como que segue a rima desse poema. Eu coloquei 2 estrofes para vocês verem. Um negro levado, de gorro vermelho, cachimbo na boca, que nunca tem medo. Veja as palavras em destaque, vermelho e medo. Veja como vermelho e medo rimam. A vogal E e O se repete nessas 2 palavras. Na segunda estrofe, se tem um pé só, não faz diferença. Ele é bem ligeiro, mais do que você pensa. Veja como diferença rima com pensa. A vogal E e A se repete na palavra diferença e na palavra pensa. Então, atenção aqui. Esse é um tipo de rima. A professora, a autora dessa poesia, desse poema, se utilizou de vogais para poder sustentar a sua rima. Tem poetas que se utilizam de consoantes. Tem poetas que fazem rimas paralelas. Tem poetas que fazem rimas cruzadas. Isso vai da criatividade de cada poeta, de cada autor. Inclusive, a forma como cada poeta se utiliza da metrificação, a forma como o poeta vai fazer a sua rima, vai organizar a sua estrofe, vai organizar os seus versos, isso depende da criatividade de cada um deles. Eles possuem licença poética para poder se expressar, para poder se comunicar por meio do poema. O poema é um texto literário que permite isso,
que permite que o poeta expresse a sua criatividade. Eles possuem licença poética para isso, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar. A forma, a metrificação, a rima, né, os versos, a estrofe, essas questões não são apenas estética. Isso tem relação com a mensagem que o poeta quer passar no seu poema. Tá? Por exemplo, no poema que a gente leu, cujo título é Saci, da professora Maria Amélia Dalvi, a gente percebe que o poema é engraçado, o poema é alegre, ele é acelerado. E isso alude à característica do personagem do folclore brasileiro, que é o Saci, não é verdade? Quem é o Saci? Todo mundo já conhece, né? Quem não lembra de uma historinha lá da sua infância, da sua adolescência, do Saci enquanto personagem travesso, brincalhão, alegre? E você vê que quando a gente lê o poema, a gente tem essa ideia de brincadeira, essa ideia da alegria, essa ideia da travessura. Ou seja, a forma, as rimas, as métricas, isso alude também, não só esteticamente, alude para a mensagem que o poeta quer colocar no seu poema, tá bom? E se a gente for analisar o poema, ver as palavrinhas, a gente vai ver isso, que o poema traz essa questão da infância, traz essa questão da brincadeira, essa questão do riso, do humor. E na quarta estrofe, fala até da questão da preservação ambiental, quando fala que o Saci não gosta de pasto, né? Que é um assunto que a gente precisa tanto problematizar no contexto atual e no contexto da escola, não é verdade? Gente, eu preciso também falar uma coisa. Tem poetas que não seguem essas regras, você acredita? Tem poetas que não fazem rimas. Você já viu? Você já leu um poema que não tem rima? São poemas livres, são poemas brancos. Tem poemas que não têm ritmo, tem poemas que não seguem uma métrica padronizadas. Porque, como eu já disse, eles têm licença poética. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de um poema que foge a algumas dessas regras. Não tem uma estrofe, não tem um verso, não tem uma métrica padronizada, mas mesmo assim nos traz uma mensagem de reflexão muito importante. Veja aí na sua tela. É um poema do Augusto de Campos, de 1965. O título do poema é Lixo e Luxo. E com duas palavrinhas, ele nos convoca a uma grande reflexão sobre essa relação entre lixo e luxo. Veja aí, há uma palavra enorme, né, grandona, escrito lixo. E dentro dessa palavra há uma menorzinha escrito luxo, que se repete. A palavra lixo e luxo, né, as duas palavras são parecidas. Se diferencia apenas pela vogal I e U. E nessa relação entre essas duas palavras, muitas são as interpretações. E atenção aqui para mim. Vou apresentar para vocês duas possíveis interpretações. São várias, eu vou apresentar apenas duas. Uma delas é que o luxo, de uma forma insustentável, pode provocar um lixo, né, em uma larga escala, também sustentável, que provoca, então, consequências ruins, né, para a sociedade. Né? A discussão do lixo para a sociedade e as suas consequências, suas implicações, já são debatidas há tempo. Outra interpretação é que o luxo pode gerar soberba no ser humano. E assim o próprio ser humano pode ser uma pessoa ruim, ou seja, o próprio ser humano pode ser um lixo em pessoa e ignorar questões sociais. Então veja que um poema
apesar de não ter estrofe, não ter versos, de fugir algumas regras básicas, né, que eu apresentei aqui de um poema, mesmo assim ele traz uma mensagem, né? Veja na sua tela novamente. Esse é um poema que de um contexto que a gente chama de poema do concretismo, tá? É um poema concreto, que é um poema mais visual, tá? Ele tem, sim, uma relação com duas palavras, né? Lixo e luxo. Ele é mais visual e mesmo assim traz uma mensagem, uma denúncia social. Muito interessante, não é verdade? Mas não é só a denúncia social que um poeta escreve, se expressa. O poeta pode falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, sobre amor, sobre tristeza, sobre dor, sobre questões sociais, sobre qualquer assunto que vier à sua cabeça neste momento, um poeta pode falar, tá? Isso através do eu lírico. Você já ouviu essa expressão, eu lírico? Muitas vezes os professores de português perguntam na sala de aula, né? O que eu lírico quis dizer nesse poema? É possível, tá? Um poeta ser um homem e o eu lírico ser uma mulher. O eu lírico é a voz que o poeta se utiliza para poder se expressar no poema, tá bom? Por isso pode sim o poeta ser um homem, mas ele escrever numa voz como se fosse uma mulher. E o contrário também, um poeta ser uma mulher, mas a voz ser um homem. A voz, né, o eu lírico pode ser uma criança, pode ser um animal, pode ser um objeto. Gente, o céu é o limite para um poeta. Tudo depende da criatividade dele, tá bom? Essa ideia de eu lírico fica muito clara no poema de Fernando Pessoa, Autopsicografia. Veja na sua tela, leia comigo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse camboio de corda que se chama coração. Veja que Fernando Pessoa mostra aqui nesse poema o processo de criação de um próprio poema, né? Como que um poema finge uma dor? O que ele quer dizer com isso? Que pode ser que a dor que o poeta está escrevendo ali, pode ser que não seja necessariamente dele. Pode ser uma interpretação, né, de uma dor que ele viu no outro, de uma interpretação do mundo em que ele vive, de um contexto em que ele está, de uma expressão do outro, né? Ou seja, ele é um fingidor, mas não um fingidor de ser falso, mas um fingidor no sentido de que ele utiliza uma voz interior, né? Ele interpreta o mundo em que ele vive a partir de um eu lírico, beleza? E quero também aproveitar essa aula sobre poema, não posso deixar de uma aula de poema e não ler um poema de amor, não é verdade? Convido vocês a ler comigo um poema muito famoso de Vinícius de Moraes, cujo tema é Amor e Fidelidade. É um soneto. Leia comigo esse soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ou seu contentamento,
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Veja um poema de amor e fica para reflexão a última estrofe, né? Que ele fala que não seja imortal, mas que seja infinito enquanto dure. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é a organização desse poema. Veja que são 4 versos, veja na sua tela para ficar mais claro. São 4 versos na primeira e na segunda estrofe e são 3 versos na terceira e na quarta estrofe. Isso aí é uma estrutura de um soneto, tá? E é legal porque no próprio título ele coloca soneto de fidelidade, tá? Toda vez que você vê um poema que tem 4 versos nas 2 primeiras estrofes e tem 3 versos nas 2 últimas estrofes, é um soneto, tá bom? É um outro tipo de poema. Então veja, gente, que a forma, né? A forma de organização dos versos, a forma de organização das estrofes, as rimas, todas essas questões é muito da criatividade do poeta. Apesar de ser uma característica específica do gênero textual poema, né, vai variar muito, porque varia muito da criatividade de cada poeta, tá bom? Tem aqueles poetas que fogem dessas regrinhas e eles fazem de propósito para criticar, para fazer uma denúncia, para poder fugir mesmo à regra de propósito, abusando da licença poética, como eu já falei. E o poeta, como também já mencionei, pode falar sobre qualquer assunto, usando a sua voz do eu lírico. Então eles podem fazer uma crítica social, podem falar sobre amor, mas também podem falar sobre tristeza, podem falar sobre dor, tá? O céu é o limite para um poeta, tá bom? E fica aqui o convite para você, a partir dessa aula, que é bem introdutória, bem contextualizando as principais características de um poema, começar a ler os poemas e analisar essas questões de métrica, rima, né, dos versos, olhar atentamente para essas questões e perceber que a forma, essas questões mais de versos, de estrofes, de rima, não é apenas estético, não. Elas têm uma relação com a mensagem, ela tem uma relação com o sentido do poema. Faça isso, comece a analisar, a sua análise vai ser muito mais ampla e vai ser muito mais divertida, tá bom? Essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha ampliado seus conhecimentos sobre poema enquanto gênero textual literário e fique bem, até a próxima!